A experiência de sentar com os músicos e revisar a partitura e construir coisa nova e modificar no decorrer dos ensaios. Claro, dá aquela ansiedade, dá aquele medo, né, na gente, quando você mesmo já tem experiência de escrever, né, músicas instrumentais, mas é quando você parte para a voz, esse é o meu primeiro trabalho vocal, né, assim, e aí você já começa um trabalho vocal como a ópera. Trata-se de uma ponderação teórica. Como assim teórica? É teórica porque a morte não existe. Não existe. A morte não existe como castigo. Estou quase convencido de que morrer é muito bom. A gente foi aprendendo e conhecendo a música juntos, tanto eu quanto os cantores. Foi muito importante a presença do Vitor nos ensaios, porque às vezes, assim, alguma coisa que a gente tinha dúvida, ou que a gente achava que não ia funcionar tão bem, a gente conversava com ele foi muito generoso com a gente como compositor, porque ele estava presente, se a gente sentisse que alguma coisa não fosse funcionar, ele consertava junto com a gente, né? Então foi um trabalho diferente de fazer nesse sentido, né? Dessa ação colaborativa. A gente aprendeu juntos. Mas aqui no anúncio diz que vocês precisam de uma atendente comunicativa que tenha boas referências. Eu gosto muito de cantar, eu gosto de dirigir, eu lido o tempo todo com cantores, com alunos, eu sou professor de canto da UFPE. E dentro dessa minha história de ópera, eu sempre senti muita necessidade de a gente abordar temas atuais. Não só aquelas histórias do passado, aquelas óperas tradicionais, mas que a gente falasse de coisas que a gente vive na atualidade. E valorizar, junto com isso, valorizar a nossa cultura brasileira, sabe? Pensar um pouco no Brasil, nas nossas estruturas culturais, musicais, cênicas. Eu achei, no italiano, Dino Buzzati, alguns contos muito interessantes, que a gente pode adaptar esses contos, pegar a ideia que ele trouxe, ressignificar essa ideia e colocar ela em forma de libreto de ópera. Em cima disso, o Vitor Luiz compôs as óperas. Como tudo isso tem uma pitada do surrealismo, né? O próprio escritor original, Dino Buzzati, ele namora o surrealismo, né? A gente procurou botar elementos surreais também na montagem. E para isso a gente contou com a direção de Marcondes Lima, que genialmente fez algumas coisas muito interessantes, como um chapéu que é um sapato na cabeça, né? Um telefone que se abre e o cara fala, na verdade, está falando numa banana. O espetáculo, para mim, é deslumbrante. Tem um aspecto bem real, que é uma ópera em português, tá? Isso é uma coisa que já aproxima. Depois, ele é um misto de tragédia e comédia, é lindo. Os atores são excelentes, os cantores são excelentes, os músicos são bons, o figurino é maravilhoso, o cenário é lindo. Eu achei a ópera muito diversa, no sentido de tanto nos trouxe coisas para pensar, quanto também nos fez sorrir. Lindo, bastante contundente, como os que eu vi antigamente, nas vitrines das padarias de luxo. Adoro ouvir ópera em português. Isso, a primeira resistência é essa. A narrativa é maravilhosa, eles cantam muito. E acho que Queiroz tem que ficar mais tempo no teatro, porque a gente precisa desse espaço de reflexão, porque ela traz tanto a tragédia como a comédia junto, e como eles fazem bem, né? Mas pensando bem qual a sua procedência, estarei condenado ao comê-la ou terei dor de consciência.
Queiroz, Mini Óperas de um Tempo Oportuno, foi um projeto do Funcultura que foi aprovado. Então, Vitor compôs essa ópera com o libreto que Luiz adaptou e eles queriam muito que essa obra ganhasse vida. Então, eu topei o desafio e eu submeti esse projeto, né, ao edital do SIC, da Fundação de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura da cidade do Recife, em 2022. E, para nossa grata surpresa, nós tivemos um resultado positivo e a gente começou a dar vida a esse espetáculo. E eu topei o desafio de começar formalmente, começar agora, a 25 Produções e Publicidade, que é a minha produtora, para que a gente consiga trazer mais espetáculos de ópera, concertos, para que a gente traga isso para a nossa cidade e tomara que com mais incentivos e mais parcerias junto à Secretaria de Cultura do Recife.